Fala galera, meu nome é Lúcio Jacobelli, eu fui aprovado em 5 federais de medicina com 17 anos e nesse vídeo eu vou te passar o meu modelo de redação nota 1000 para o Enem de 2024. Foi muito tempo dedicado para chegar até esse modelo, então eu só te peço uma coisa, você tem um único dever comigo. Você vai pegar e vai aplicar esse modelo de redação em algum tema, seja no Enem, seja no cursinho, e você vai me mandar aqui nos comentários qual que foi a nota que você tirou. Aprendendo a usar o modelo de redação da melhor forma possível, você vai ver que vai ficar quase impossível você tirar menos de 900 pontos na redação. Então presta atenção nesse vídeo, assiste até o final que vai valer a pena. Uma coisa importante é que não vai adiantar em nada você ver o modelo que eu fiz, memorizar e ir para o dia do Enem. Você tem que entender também qual que é a estratégia por trás de tudo isso, como que eu montei essa estrutura para você saber como preencher as lacunas da melhor forma possível. Então é isso que eu vou fazer aqui com você. Eu vou passando parte a parte da estratégia e te entregando os parágrafos do modelo. No final você também vai ter acesso ao modelo completo e já vai poder utilizar na redação. Então vamos começar pelo seguinte. A redação ela tem dois elementos principais, a macroestrutura e a microestrutura. O que seria a macroestrutura? Macroestrutura são os 4 parágrafos que devem compor sua redação. Então, a introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a proposta de intervenção. Na introdução, você vai, como o próprio nome diz, introduzir, contextualizar o tema, além de problematizar esse tema. No desenvolvimento 1, você vai trabalhar uma causa para esse problema, assim como no desenvolvimento 2, que você vai trabalhar outra causa para esse problema. Ou seja, nos desenvolvimentos, você vai trabalhar em cada um deles uma causa que justifique por que aquele problema acontece na realidade do país. Por fim, na proposta de intervenção, você vai entregar para o corretor uma solução para aquele problema. Em resumo, introdução, você vai introduzir o problema. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, você vai entregar causas para esse problema. E na intervenção, a solução para esse problema. Entendida essa macroestrutura, você tem que entender o que compõe cada um desses parágrafos. Então, o que vai ter na introdução, o que vai ter no desenvolvimento 1 de forma mais específica. Então, vamos lá entender a microestrutura que forma cada um desses parágrafos. Introdução. A introdução é formada por 3 partes essenciais: a contextualização, a problematização e a antecipação do desenvolvimento. Contextualização é basicamente você mostrar para o corretor que você está começando a trazer aquele assunto, mas ainda de uma forma ampla, e depois você vai afunilar para o problema. Então, isso que é a contextualização, é só dar o passo inicial. Depois você vai problematizar o tema, vai mostrar que aquele tema tratado pela redação do Enem é um problema que precisa ser combatido. Por fim, você vai antecipar o desenvolvimento. O que é isso? É dizer que você vai trabalhar nos próximos parágrafos as causas respectivas para aquele problema. Então vamos ver agora no meu modelo como cada uma dessas partes está arquitetada. Então aqui. O modelo de redação, essa aqui é a introdução dele, começa da seguinte forma. No decorrer da obra Direito Administrativo Brasileiro, Hélio Lopes Meireles, jurista e magistrado, atesta a relevância ímpar é essencial, de um elemento proeminente e integrador de um sistema democrático ideal. 2 pontos. A universalidade do serviço público. Então aqui a gente tem a contextualização, ou seja, o passo inicial para começar, para fazer um gancho depois para falar do tema. Então tem essa função exatamente. Trazer uma base para que depois a gente relacione o tema e traga esse tema de forma efetiva, problematize, apresente as causas, a solução para esse problema. Então, aqui a gente tem a contextualização. Depois que a gente já deu essa abordagem geral, a gente vai falar o quê? Entretanto, a realidade odierna brasileira reflete os óbices enfrentados. Óbices é desafios. Desafios enfrentados no tocante à concretização desse modelo governamental, visto que, aqui a gente vai introduzir o problema e agravar. Lembrando o seguinte, essas partes que estão entre parênteses é o que você vai preencher no dia do Enem. Então, perceba o seguinte, essa parte é a problematização.
ela vai fazer o quê? Exatamente problematizar o que a gente estava falando na contextualização. Na contextualização, a gente falou que o Hélio Lopes Meirelles fala da importância de se ter a universalidade do serviço público, ou seja, o serviço público atender não a só uma parte da população, mas a toda a população, para que a democracia funcione. Isso está acontecendo na realidade? Não está. A realidade atual brasileira, lembrando que odierna significa atual, a realidade odierna brasileira, a realidade atual brasileira, ela mostra exatamente o contrário. Ela mostra os desafios para esse modelo governamental, para essa universalidade. Então, o que você vai fazer aqui? Visto que você vai mostrar por que essa ideia de que o serviço público não é universal acontece no país. E é exatamente trazendo o problema da redação do Enem. Por exemplo, se o tema fosse saneamento básico, a gente viria aqui, ó. Entretanto, a realidade odierna brasileira reflete os óbices enfrentados no tocante à concretização desse modelo governamental, que é o de universalidade. Visto que o saneamento básico não atinge a população de forma total. Por exemplo, esse seria uma aplicação. Agora que a gente já viu a contextualização, a problematização, a gente vai fechar o parágrafo de introdução fazendo uma antecipação de desenvolvimento. O que seria isso? É você mostrar para o corretor que você vai falar sobre as causas desse problema, como se fosse, por exemplo, o tema que eu tinha falado, o saneamento básico, as causas da falta de saneamento básico, que justificam a ocorrência do problema. Então você vai vir aqui, ó. Assim, faz-se necessária, com o fito de mitigar as consequências intrínsecas ao problema na contemporaneidade do país, a análise dos fatores que agravam a conjuntura atual. Então eu estou basicamente falando, ó, nos próximos parágrafos eu vou falar os fatores que agravam a conjuntura atual, os fatores que causam, ocasionam, geram o cenário atual de falta de saneamento básico, por exemplo, se esse fosse o tema. Aqui, o que a gente vai ter que preencher? De novo, o problema do tema de redação, como a falta de saneamento básico. Só que aqui, para não ficar repetitivo, a gente usa outras palavras. Em vez de falar deficiência de saneamento, falta de saneamento básico, a gente pode falar, por exemplo, o déficit de medidas sanitárias ou outra coisa nesse sentido. Então, basicamente, a gente já fez a introdução com base no modelo. Agora a gente vai para o desenvolvimento. A gente vai apresentar quais são as causas plausíveis que justificam a ocorrência do problema em questão. E esse desenvolvimento ele vai ser arquitetado em 3 partes essenciais: o tópico frasal, a argumentação e a conclusão argumentativa. O tópico frasal é basicamente você mostrar para o corretor a linha de raciocínio que você vai embasar. Então, já ficar claro qual que vai ser a causa que vai ser trabalhada ao decorrer do parágrafo. Na argumentação, você vai falar para o corretor por que essa causa que você está citando no tópico frasal é uma causa plausível, ou seja, é uma causa que realmente faz sentido de estar agravando o cenário do problema. E por fim, a conclusão argumentativa, que é só um fechamento do desenvolvimento, e eu vou te mostrar isso agora com o exemplo no modelo de redação. Então lá no modelo a gente vai ter o que como causa para o desenvolvimento. Primeira causa, negligência estatal. Segunda causa, normalização de mazelas sociais. Por que eu uso essas duas causas? Porque essas causas justificam a ocorrência de qualquer problema. Tudo que acontece de forma problemática dentro do país pode ser justificado pela negligência do Estado, ou seja, o Estado não está sendo eficaz em assegurar os direitos constitucionais previstos lá na Carta Magna, na Constituição Federal de 1988. Então esse é o primeiro argumento, a primeira causa que eu vou trabalhar. A segunda causa, que também serve para todos os temas, é a de normalização de mazelas sociais, ou seja, o ato de tornar normal o que não é normal. A sociedade fazendo isso, ela piora, de certa forma, o combate ao problema. Porque como que você vai combater algo que você não acredite que é problemático? Não tem como. Acredito que tenha ficado claro porque que esses dois argumentos se encaixam para qualquer tema. Agora eu vou passar com vocês um a um, detalhadamente. Primeira causa, negligência estatal. Diante desse cenário,
É válido frisar que a ineficácia do Estado no problema do tema. Então, de novo, você vai falar qual que é o problema do tema. Lembrando, sempre com palavras diferentes, para não ficar muito repetitivo, a menos que o tema seja algo difícil de parafrasear. Por exemplo, se o tema fosse garimpo ilegal, é difícil você ficar criando sinônimos para garimpo ilegal, então você poderia repetir, mas tenta evitar isso ao máximo. Então, o que eu fiz aqui? Diante desse cenário, é válido frisar que a ineficácia do Estado no problema intensifica a problemática. Isso é basicamente o tópico frasal, ou seja, eu só mostrei qual que é a causa que eu vou discorrer ao longo do parágrafo, que é o que? A ineficácia do Estado, a negligência estatal. Agora eu vou fazer o que? Argumentar. Então o próximo parágrafo é o de argumentação. Mostrar por que a negligência estatal é realmente um fator agravante, uma causa para o problema. Então vem aqui, Destarte os princípios esculpidos nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal de 1988, conforme o jornalista brasileiro Gilberto de Menstein relatou em sua obra Cidadão de Papel, vigoram apenas na teoria, já que, e aqui você vai preencher descrevendo como o Estado não está cumprindo sua função. Então perceba que eu fiz o seguinte, eu vou embasar meu argumento de que o Estado está sendo negligente, mostrando que ele não está seguindo os princípios da Constituição. A Constituição está ficando apenas no papel, apenas na teoria, e não está saindo para a prática de forma efetiva. Por que não está saindo para a prática? É o que eu vou preencher aqui, falando sobre o problema do tema da redação, aprofundando quais são as consequências desse problema. Por exemplo, se fosse o tema que eu comentei de saneamento básico, essa questão o Estado não está conseguindo assegurar o saneamento básico para toda a população, conforme deveria estar assegurado pela Constituição, vai gerar quais consequências? Aí você pode falar questões de saúde, de insalubridade, de condições insalubres, de doenças e várias outras consequências relacionadas à negligência do Estado em combater esse problema. Feito a argumentação, você vai fechar seu texto com a conclusão argumentativa, que é basicamente uma conclusão de tudo que você falou. Resta evidente, pois, olha que conectivo bonito, resta evidente, pois, a inibição do progresso social por políticas públicas frágeis, morosas e ineficientes. Morosas são lentas, devagar. O único adendo que eu faço aqui com você, tá vendo esses asteriscos nos artigos 5º e 6º? Os artigos 5º e 6º são os artigos mais gerais da Constituição. Eles prevêem saúde, saneamento, vida, liberdade, propriedade, vários outros direitos constitucionais. Mas a gente também, para deixar o texto mais específico, pode se utilizar de outros artigos. Por exemplo, se o tema for sobre saúde, é interessante que você utilize o artigo 190. Mas, em linhas gerais, você pode usar o 5º e 6º, que vai estar abrangendo praticamente todos os temas de redação. Feito esse desenvolvimento 1, essa causa 1 de negligência estatal, vamos para a causa 2, outra causa que justifica a ocorrência do problema, que é a normalização de mazelas sociais. Você vai ver que é muito parecida a estrutura com aquele outro. Ademais, é imperioso destacar que a normalização do problema incita a magnitude da problemática. Lembrando que isso aqui é o que você vai ter que preencher lá. Você vai colocar o tema da redação. Todos esses parênteses você vai preencher lá. Aqui é o tópico frasal. Eu só citei qual que é a causa que eu vou trabalhar ao longo do texto. Que é, nesse caso, a normalização do problema, a normalização de mazelas sociais. Agora eu vou argumentar por que normalizar esse problema está agravando, de certa forma, a sua ocorrência. Então vou lá. Nesta linha de raciocínio, ao longo da obra Eichmann em Jerusalém, a filósofa alemã Hannah Arendt discorre acerca do conceito banalidade do mal, o qual se refere ao impacto da abstenção. A abstenção é não fazer. A abstenção do pensamento político no ato de tornar aceitáveis mazelas sociais, tal como ocorre com o problema. Dessa forma, grande parcela da população não compreende a importância da reflexão acerca do tema para que, e qual que é a finalidade dessa discussão, se ela fosse feita, para minimizar o problema, né, de certa forma. Então, você vai preencher lá de acordo com o tema de redação. Então, eu fiz agora a argumentação, vou fechar o texto com a minha conclusão argumentativa. Ante o exposto, enquanto a escassez de debates for a regra, o resultado esperado será a exceção. Resultado esperado, por exemplo, se o tema fosse saneamento básico,
resultado esperado seria a universalização do saneamento básico como princípio constitucional, por exemplo, encaixaria bem nessa lacuna. Lembrando que você só vai conseguir preencher isso aqui bem treinando, até doer a mão. Então, o negócio é esse, é pegar os temas e aplicar o modelo, e você vê que vai se encaixar sim para todos os temas, mas você vai ter que treinar para ficar da melhor forma possível. Feita, a gente já fez o quê? A introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e agora a gente vai fazer a proposta de intervenção, mostrar para o corretor uma solução plausível para o problema. A proposta de intervenção completa, ela tem 5 elementos principais, que é o quê? O agente, a ação, o modo, a finalidade e o detalhamento. Agente é quem vai fazer a ação. A ação é a própria atitude do agente. O modo é como o agente vai fazer aquela ação. A finalidade é o objetivo, o propósito de se fazer aquela ação. E o detalhamento é basicamente você explorar mais algum desses outros 4 elementos. Você vai entender isso melhor. Uma coisa que eu tenho que falar para você é que, de acordo com o Manual de Correção do Enem, você tem que necessariamente fazer uma intervenção completa e uma outra que pode ser completa ou incompleta. Completa quer dizer que tem os 5 elementos. Incompleta é que não tem os 5 elementos. Então você tem que fazer da forma como eu vou te mostrar agora no próximo slide, que está no modelo de redação. Depreende-se assim, que é quase um portanto, que o problema é um problema de alta relevância que deve ser mitigado assertivamente. Mitigado é combatido, minimizado, reduzido. Para isso, assiste ao é a mesma coisa de cabe ao. Ministério Público, olha o agente, isso aqui é o agente daqueles 5 elementos. Órgão responsável pela defesa dos interesses sociais, esse aqui é um detalhamento. Perceba que eu estou detalhando o agente. Depois eu vou falar a ação do Ministério Público. Pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta a solução para o tema. Isso aqui é o quê? É a ação. O que o Ministério Público vai fazer? Como ele vai fazer é o modo, que é o que está em verde aqui, por meio da fiscalização da aplicação dos poderes estatais. E a gente fecha com a finalidade, a fim de que o tema positivo. Então, por exemplo, se o tema fosse sobre saneamento básico, assiste ao Ministério Público, órgão responsável pela defesa de interesses sociais, pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta o saneamento básico. O saneamento básico, principalmente para as regiões periféricas, por exemplo, por meio da fiscalização da aplicação dos poderes estatais, a fim de que a gente podia fechar com o tema positivo. Por exemplo, condições sanitárias seguras sejam asseguradas a toda parcela da população. Esse é um exemplo. Eu estou fazendo aqui rápido. Obviamente, quando você for fazer a redação, você vai fazer com muito mais calma, analisando o que ficaria melhor para que o texto realmente fique excelente. Mas aqui só para mostrar para você como que você vai preencher lá. Agora que eu já fiz essa proposta de intervenção completa com 5 elementos, eu vou fazer uma incompleta para garantir os 200 pontos na C5, competência 5 do Enem. Além disso, é dever da ou do outra instituição o quê? Perceba que aqui eu só coloco o agente e a ação. Aqui outra instituição poderia ser, é dever do Ministério da Saúde conscientizar sobre determinada coisa. Entendeu? Acho que ficou claro. Agora eu vou fechar a minha proposta de intervenção fazendo um detalhamento das 2 intervenções que eu fiz, a completa e a incompleta. Então, qual que é a finalidade última de tudo isso que eu falei, dessas 2 soluções que eu entreguei? Com tais medidas, espera-se o quê? Condição utópica, retomando algum repertório do texto. Aqui você vai falar o que é esperado, se tudo der certo, o que é esperado? E retomar junto algum repertório do texto, só citando ele. Então, por exemplo, lá que aqui a gente poderia retomar ou esse repertório do Eichmann em Jerusalém, Banalidade do Mal, ou a Constituição Federal de 1988, ou Cidadão de Papel, ou ainda essa obra de Direito Administrativo Brasileiro. Então, por exemplo, se a gente quisesse retomar,
A gente falava lá, com tais medidas, espera-se que o saneamento básico atinja todas as pessoas em consonância à universalidade proposta pelo Hélio Lopes Meirelles. Entendeu? É só fazer uma retomada rápida do repertório para que seu texto fique fechado. Essa estratégia eu chamo de círculo textual. Você já usou os repertórios ao longo da introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, você coloca na proposta de intervenção uma retomada de algum desses repertórios para que seu texto fique bem fechado e o corretor veja que você tem muito domínio da redação. Então é isso. Agora que você tenha acesso ao modelo de redação de forma íntegra, lembrando que para você ter acesso a ele no seu computador em PDF, é só você clicar no link da descrição, que tem um arquivo em que você vai ter acesso a esse modelo total de redação, e não só a ele também, mas a um exemplo de aplicação para que você saiba preencher efetivamente cada uma dessas lacunas, cada um desses parênteses. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te fazer a ressalva de que apesar desse modelo de redação seja validado e ser muito bom para você tirar mais de 900 pontos em qualquer tema, ele tem algumas limitações. Não esse modelo em específico, mas todos os modelos de redação coringa, ele tem uma limitação principal, que é a seguinte: você, de certo modo, tende a fazer um texto que às vezes fica genérico ao assunto, a depender do tema. Ou seja, o corretor percebe que você está usando um modelo de redação. Na época que eu fiz o vestibular, eu desenvolvi um jeito de ir contra essa limitação e ter algo que me desse muito mais segurança para fazer a redação do Enem de uma forma específica ao tema e mesmo assim já ter tudo pronto antes. Esse método que eu fiz, eu reuni hoje no que eu chamo de redação camaleão. Eu vou mostrar aqui para você como que ele funciona. Além de, você vai ter acesso normalmente àquele modelo que eu acabei de passar para você, que é a introdução sobre problemas sociais constitucionais, os argumentos de negligência estatal e normalização de mazelas sociais e a proposta de intervenção de base estatal. A diferença é que eu vi que se eu tivesse só esses 4 parágrafos, eu ficava muito, como que eu digo, muito genérico em relação ao texto se o tema fosse mais específico. Por exemplo, um tema de meio ambiente, eu fazer aquela introdução, aqueles argumentos, aquela proposta de intervenção, de certo modo, fica um texto genérico, o corretor percebe que você está usando um modelo coringa e pode ser que você não consiga tão ir bem por não conseguir articular as ideias, vincular bem o texto ao tema em questão. Então, o que eu desenvolvi? Eu desenvolvi, ao invés de uma estrutura de 4 parágrafos, uma base de parágrafos em que você vai selecionar os parágrafos que você vai usar a depender do tema. Ou seja, você não vai fazer um modelo de redação para todo e qualquer tema. Você vai ter uma base de parágrafos, você vai selecionar eles e usar conforme o tema. Então, aqui a gente vê que eu tenho o quê? 7 introduções para os mais variados eixos temáticos. Você vai selecionar conforme o tema. Por exemplo, se fosse sobre garimpo ilegal, você usar a introdução de meio ambiente. Se fosse um tema sobre a formação do corpo docente no Brasil, você ia usar a introdução sobre educação. E assim vai, ficando o seu texto muito mais específico ao tema. Vou abrir para você aqui, por exemplo, o parágrafo de meio ambiente. Assim como os parágrafos do modelo que eu acabei de entregar para você, esses também são parágrafos já validados, parágrafos muito bem escritos e que atendem a todos os critérios das 5 competências de correção do Enem. Feita a introdução, você vai ter as causas por problemas, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que aqui a gente não vai ter só a negligência estatal e a normalização de mazelas sociais, mas a gente vai ter outras 6 causas para o problema da redação, para que sua redação fique bem mais específica. Por exemplo, lógica mercadológica capitalista, que eu falo como que a valorização excessiva do dinheiro afeta o problema e assim por diante. E por fim, a proposta de intervenção é essa mesmo que eu acabei de usar com vocês. Perceba que tendo essa estrutura você consegue fazer a redação com a velocidade de um modelo coringa, com a eficiência de você já ter tudo pronto, mas além disso você vai ter especificidade ao tema e conseguir vincular ele muito bem ao problema em questão, para que o corretor veja que você tem autodomínio, não só
das questões gramaticais e de sintaxe, mas também de argumentação. Se você quiser saber como que você pode ter acesso a todos esses parágrafos e aprender como usar o método Camaleão, clica no link abaixo para você ser redirecionado para um link, um vídeo onde eu explico tudo sobre esse método e como que você vai fazer uma redação de mais de 900 pontos para qualquer tema. Então é isso, foi um prazer inenarrável estar aqui com você e eu te vejo na universidade.